Muito bem, começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho, ao sindicalismo e a sindicalistas. Hoje eu vou falar com José Ferreira da Silva. Poucas pessoas sabem que esta pessoa é o Frei Chico. O Frei Chico é conhecido de todo mundo que é do movimento sindical, dos movimentos populares, da esquerda especialmente. E ele tem um irmão de quem nós todos gostamos muito, por quem nós temos muito respeito. Frei Chico, quem é o teu irmão e como é o teu irmão? Meu nome é Luiz Inácio Lula da Silva e, como ele é, uma pessoa boa, normal, simpático, brincalhão. Deu no que deu, foi presidente da República, chegou ao ponto, o cargo mais alto de uma nação. Mas tem muita história do Lula, não dá para explicar assim com 2 segundos, não. É complicado. Chegar onde ele chegou e vir de onde veio é complicado. Frei Chico, fala mais uma vez do Lula. O Lula é um homem que tem uma inteligência natural visível, né? Ele tem uma inteligência, um brilho, uma astúcia. E ele também é um homem obstinado, né? Porque para sair de onde saiu, passar pelo que passou e chegar à presidência da República, é preciso ter muita determinação e muita obstinação. Ele é assim na vida comum, porque ele passa uma ideia assim de ser uma pessoa mais relaxada, mais brincalhona, mas quando ele pega as coisas, ele tem aquele apego, ele é persistente, ele é disciplinado? É difícil explicar essas coisas, né? Mas ele sempre foi assim, dedicado naquilo que ele vai fazer. Ele passou momentos muito difíceis da vida dele, ele só foi aprendendo, né? Há um certo momento que a gente achava que ele não ia dar certo. Não ia dar certo, não, ia ser difícil ele chegar onde queria chegar. E com a persistência dele, com a força de vontade dele, ele descobriu que era possível. Mas tem muitos percalços no meio do caminho. O Lula, quando saiu, nós levamos, ele chegou até o sindicato, que não era uma tarefa difícil levar uma pessoa para ser sócio do sindicato na época, que nos anos 66, 67, e ele acabou entrando de sócio e acabou virando diretor do sindicato numa conversa longa, muito papo e tal, para ele se transformar num dirigente sindical. E ele gostou, logicamente que houve uma tragédia no meio do caminho, morreu a esposa dele, morreu um filhinho que nasceu morto também, ficou abalado e aí acabou ficando dentro do sindicato pela circunstância da tragédia humana. E ele se agarrou no poder, se agarrou no cargo da maneira mais honesta possível, estudando e lendo. E aí não saiu mais do sindicato. Ficou até ir para a presidência. Logicamente ficou um tempo, aí veio a fundar o partido e tal. Mas houve uma trajetória muito, muito rica nesse processo dele, de persistência. Ele nunca, e outra, trabalhou com muita honestidade. O Lula nunca foi cara de enrolar. Tanto que os patrões na época dele, que ele era dirigente sindical, sempre respeitaram muito ele pela a facilidade, o jeito que ele tinha de tratar as pessoas, com respeito e com palavras, cumprir essas palavras e os acordos feitos. Isso levou ele a ser muito respeitado no meio empresarial. Nunca prometeu nenhuma aventura aos trabalhadores, mas quando o trabalhador queria alguma coisa, e ele tentava argumentar, mas acatava as assembleias. Alguns momentos, houve um momento muito difícil dele ter que enfrentar uma assembleia, ser derrotado, intervenção no sindicato e tal. Até que veio uma prisão em 80 e tal. Mas o Lula sempre foi assim, muito, muito insistiu, persistiu bastante, sempre foi desse jeito. Frei Chico, agora você tem uma trajetória mais marcada no campo da esquerda, como trabalhador, como operário e como ativista e militante do PCB, do antigo Partido Comunista Brasileiro. O Lula, evidentemente, optou por outros caminhos, e aí é a opção de cada um, né? E ele tem uma visão de mundo que ele entendia que aquele caminho seria o mais correto. Você, no Partidão, você chegou a ser preso, hoje em dia se fala que não havia tortura no Brasil e que torturar é um ato normal. Como é que foi a sua
a sua atividade no PCB e a sua militância? A atividade do PCB, eu era simpatizante das propostas de esquerda e acabei entrando no partido clandestinamente nos anos 70. Depois fui preso em 75. Eu me assusta muito quando as pessoas, e a gente não percebe e entender o que é a tortura, o que foi a tortura e tal. É lamentável que nós hoje elegemos um presidente da República que defenda a tortura. Eu acho que nós temos uma falha muito grande na cultura, na informação do povo. O que se trata isso? Que tipo de procedimento tem um torturador? E o duro é torturar em nome do Estado, né? Eu acho que nessa experiência que eu tive de vida, fez com que a gente ficasse muito revoltado em ter elegido um cara da maneira que elegeram o Bolsonaro, até pessoas cristãs, chegadas a igrejas, pessoas muito achando que o cara está certo, porque... E chegaram até a duvidar o que é tortura, que tortura, ninguém viu. Chega até a desmentir que isso houve no Brasil. É lamentável, mas... aliás, tem coisa que não dá para explicar. A tua pergunta ela é muito profunda, eu acho que a minha experiência de vida foi muito triste. Tortura é tortura, prisão é destruição do ser humano como ser humano, e as pessoas que fazem isso são totalmente despreparadas para o mundo. O torturador, ou quem apoia a tortura, deveria ser isolado num canto até ele aprender a ser gente, não sei. Aí não dá para falar muito sobre isso não, porque é muito sério. Outro dia, o Gilberto Natalini, vereador aqui de São Paulo, que foi preso enquanto estudante de medicina, ele disse: o torturador perde a sua humanidade, ele deixa de pertencer à raça humana. Mas, Frei Chico, eu queria falar um pouco da conjuntura atual. Nós estamos numa época muito difícil e que se conjugam vários fatores contra o povo. A recessão, né, prolongada, o desemprego, o ataque aos direitos, a reforma de caráter neoliberal que desmonta o Estado naquilo em que o Estado poderia proteger o cidadão, né, sobretudo os mais pobres, e o sindicalismo também é duramente atacado, porque veio a lei das terceirizações, depois a reforma trabalhista, depois as medidas provisórias, inclusive atacando diretamente as finanças do sindicato. Isso cria um quadro de desalento, mas quem já passou por várias situações limites, bateu na trave, não pode perder a esperança. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, digamos, nem diria otimista, mas uma mensagem de que a gente não pode desanimar e que a gente tem que olhar para frente e vencer essa fase dura da vida nacional. Esse é o momento mais triste da minha vida, que eu estou achando, eu acho, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar na minha vida, não havia 13º. Isso foi conseguido através de muitas mobilizações, greves, até mortes houve nessas greves. E um dos fatores que eles querem acabar, até 13º, proporcionais de férias, um monte de coisa que vai ser eliminado. E eu quero dizer o seguinte, e todos esses projetos de melhoria de vida do trabalhador e conquistas do direito do trabalho ser mais humano, é coisa da esquerda. E hoje você vê trabalhador dizer que não vota mais em esquerda, é absurdo, é um absurdo total. E o Brasil entrou na geopolítica também do planeta, que entrou mais depois do petróleo, e isso trouxe com que determinados setores do planeta, principalmente os americanos, querem implantar o pé aqui dentro da sua forma de vida, seu jeito de ser, porque nós temos uma coisa, né, falar assim é complicado, mas nossa forma de vida, socialmente falando, a solidariedade, aposentadorias, férias, essas coisas todas, vêm do modelo mais europeu. E eles nunca conseguiram se intrometer aqui dentro e implantar aqui dentro. Agora os caras estão e vieram com tudo. Nós aceitamos, aproveitaram uma brecha, o povo deu um golpe de Estado, derrubou uma candidata eleita, impuseram um cara
para fazer todas essas reformas, e o movimento sindical entrou num processo de recomeçar a se reconstituir. É lamentável dizer o seguinte: nós estamos voltando a 200 anos atrás, onde o trabalhador vai procurar um serviço e o patrão trata com ele as horas que ele tem que trabalhar, quanto vai pagar e os direitos que ele teria. Alguns direitos que foi conquista do movimento sindical. Não tem, não vai ter, porque o cara vai ser contratado por contrato ali de hora trabalhada só. Agora, eu acho que o movimento sindical que ainda existe, o pouco que ainda existe, tem que fazer um trabalho muito sério perante o sócio do sindicato. E alguns chegam a dizer, não vai ser tão difícil assim. Então, vai ser difícil sim, porque hoje nós temos garantia de que o cara não pode ser mandado embora quando é sócio sindicato. Hoje, ninguém pode ser mandado embora por ser sócio sindicato. Com a nova legislação que está aí, com a perseguição ao movimento sindical, como é que você vai fazer sócio? Vai voltar a clandestinidade, você vai ter grupo de trabalhadores sócios clandestinamente, vai ser assim, mas eu acho que vai passar por isso também. Agora, não podemos desistir, nós temos que fazer o trabalhador entender o que é sindicato, como é que funciona, para que serve, mas veja bem, nós estamos recriando nova forma de fazer sindicalismo, praticamente isso. E uma das coisas que nós deixamos fazer foi isso. O trabalhador entra sócio no sindicato, muitas vezes não é sócio, mas todos os benefícios e toda a conquista ele teve direito. Ele conseguia, quer dizer, você ampliava para eles. E aí você vê muito trabalhador não querer só o sindicato, é tudo pelego, tudo ladrão, sei lá. E não é nada disso. Tem os pelegos, tem os ladrão, tem os safados, mas a entidade em si, para aglutinar e unir em termos de combater o mais poderoso, no caso, o patrão, os patrões, no caso, nós vamos passar uma mal bocada, a verdade é essa. Vamos ter muitas dificuldades. Frei Chico, uma última pergunta. Olhando esse Brasilzão aí, a Amazônia pegando fogo, desemprego em massa, a desindustrialização acelerada, a desnacionalização da economia, o governo atacando setores vitais da sociedade, como, por exemplo, a educação, transferindo reservas energéticas para o capital multinacional. Se o Lula estivesse aqui agora, você acha que o Lula faria que chamamento para a população brasileira? O Lula diria o quê? Primeiro, acho que nós temos que cumprir as leis brasileiras. Lamentavelmente, a Lava Jato está clara agora, todo mundo entendeu, está entendendo. Alguns ainda não entenderam. É um projeto de ocupação de multinacionais, de país estrangeiro, para desgastar. Começar desgastando o poder político, depois vem o poder entrar na geopolítica, desmoralizar o poder constituído na época, desmoralizar o Lula, principalmente. E tudo isso que eles fizeram está vindo a público agora que isso não é verdadeiro, foi uma coisa montada e tal. Agora, na medida que a imprensa, aliada à imprensa, o Poder Judiciário, Polícia Federal e outros órgãos, não vou dizer que é todos, mas uma parte enorme deles, fizeram com que o Lula esteja preso. Eu acho que uma das tarefas hoje fundamentais que nós temos que fazer, se ainda quisermos ajudar o Brasil, é tentar fazer eles cumprir as leis brasileiras. O Supremo tem que cumprir o seu papel. E o Lula não é bandido. E o Lula seria um cara, se tivesse solto e se tivesse condições, estaria aglutinando forças políticas para tentar reaver as tragédias que está se anunciando aí pela frente. Porque o nosso presidente eleito, ele não tem um pensamento de Brasil. O pensamento dele é outra coisa. Obrigado, Frei Chico. Lula livre.